Senhoras e senhores, mais um América On no ar aqui pelo seu Grupo América de Comunicação. E hoje, vamos bater um bate-papo muito bacana. Um assunto que muita gente diz, não sei o que, não gosto de falar sobre isso, porque não sei o que, não sei o que. Por isso trouxemos ele que entende do assunto. Stefânio Melo, quem estará conosco hoje? Kelton, de Kelton, é o Keltinho, aqui de Calcaia. O Keltinho, ele é um jovem que fica nos bastidores da política, faz análises regionais, locais e também estaduais. Seja bem-vindo, Kelton, nosso América On. Muito obrigado aí ao Grupo América por ter me convidado para estar do lado dessas duas séries, tanto o Titela, um dos homens mais inteligentes do estado do Ceará, como você, Stefânio, que para mim é um dos grandes políticos também aqui do estado do Ceará. Ele sabe como conquistar a gente. Ele tem essa... O domínio da palavra. Como ele sabe falar. Sabe convencer, sabe atrair, sabe conquistar. Kelton, nós vamos bater um bate-papo num assunto que geralmente as pessoas dizem, é muito chato, não gosto de debater política, não gosto de falar de política, porque é por isso que esse país tá essa bosta que tá, porque a galera tá querendo todo mundo sair pela tangente e não debater o que é pra debater, que é a política, né? Vamos bater um papo sobre tudo. Como é que você enxerga o cenário político nacional no atual momento? Honra começou logo de... A política nacional, em primeiro lugar, o pessoal que não quer debater política, ele vai ter que sofrer as consequências dela. Consequências da própria política, né? Eu acredito que todo problema, a melhor resolução de todo problema é enfrentar o problema de frente, debatendo, analisando quais são os caminhos que devem ser traçados e, a partir daí, criar soluções. O que está acontecendo hoje é que tem uma turma nova que não está enfrentando o verdadeiro problema brasileiro, essa tragédia brasileira que está acontecendo, não está querendo saber disso, só que isso aí vai trazer consequências graves lá na frente. Já está trazendo, né? Não, agora o presente já tá tenebroso. Estou dizendo que se a gente não parar para discutir tanto a política nacional como a política estadual e a política municipal do meu município de Calcaia, se a gente não parar para discutir e fazer algumas análises em alguns problemas pontuais, o que pode acontecer é uma catástrofe muito maior lá na frente. Verdade. Tanto econômica quanto o que aconteceu com a pandemia, que foi um desastre, né? A gente que era referência em vacinação, a gente ficar lá atrás, nos países em que tinha uma intensidade muito menor de vacinação, de aplicabilidade da própria... da vacina em si, e a gente conseguir, com esse governo que está aí, possibilitar um desastre sanitário, que foi a perca de diversos amigos da gente, muitos amigos meus morreram em função disso, e esses são reflexos da escolha, né, da falta de discussão política, da falta dessa... E eu acredito que esse debate aqui, essa conversa, vai aprofundar muito a falta de discussão política, em primeiro lugar, a pandemia, o jeito como foi conduzida a pandemia do Brasil foi um fiasco. Essa aqui é a palavra, foi um fiasco. É porque nós tivemos um vírus conduzindo o país, né? Eu acho que, literalmente. Eu acho que falhou muito o presidente, né, que é para ser o líder da nação, falhou muito com guerrinha ideológica, com essas besteiradas. A internet... do mal, né? A parte da internet do mal criou um grupo anti-vax, que isso aí E o Brasil, mesmo com o SUS, que é fantástico, e provou que é fantástico, mesmo com o SUS, ainda teve sérios problemas no enfrentamento à pandemia por falta de comando da presidência da República. Verdade. Aí você já tá mexendo com a minha pessoa, né? Aí você já tá dizendo que o problema é meu, pra cima de mim aí, ó. A culpa tomou a vacina porque eu não queria tomar, porra. Tu demorou, pô, pra comprar? Eu demorei porque eu tava ainda lá testando ainda, porra. Incluindo $1. Tava esperando o cara aceitar, incluir $1, né, em cada dose. Rapaz, eu acho que o Bolsonaro, eu tenho amigos bolsonaristas, eu tenho, né, porque as pessoas não escolhem os amigos, nem do que eles gostam, né, enfim. Mas eu acho que o Bolsonaro perdeu a melhor chance da vida dele, da carreira dele, de se reeleger agora, de continuar na presidência, se vai continuar, não sei, mas ele perdeu, apesar do momento caótico que o Brasil vinha passando, que ele poderia ter pego o lance, foi preciso um governador de um estado assumir o lance da vacina, enquanto a maior autoridade do país estava correndo atrás de uma ema com uma caixa de cloroquina. Isso mesmo. Então, assim, eu acho burrice, era pura burrice. Na minha concepção, acho que os assessores do Bolsonaro não devem dormir.
E Porque tem o camarada, assessor... no meu, o problema, não só do Bolsonaro, como de vários outros políticos, quando chega em posição de comando, é ter uma equipe, às vezes, muito boa, mas não quer escutar. Essa estratégia de mostrar cloroquina sem comprovação nenhuma científica, como a cura da doença, que foi o que ele fez, tá entendendo? Ludibriando milhões de brasileiros. Eu acho que isso foi um erro grosseiro por parte da presidência e tenho certeza que nenhum assessor que esteja lá concorde com isso. Não é possível que um assessor concorde com esse tipo de atitude. Eu não sei, não. Acho que ele é meio arrodeado assim por uma cambada de gente doida também, sabe? Tem um pessoal mais radical, mas é tudo teatro. Tem um negócio, mas tem uma galera que tá arrodeando ele também, que eu não sei se... Esse pessoal é muito mais teatro do que eu. Eu sei, mas tipo, o protagonista é ele, pô. Quem tinha que dar o comando era ele, quem tinha que fechar, determinar que o ministro da saúde, que fulano e ciclano negociasse internacionalmente com outros estados. O problema é entregar uma carreta a quem só anda de mobilete. O camarada só andava de mobilete, o Bolsonaro. Aí você entrega uma carreta que é um Brasil cheio de problemas complexos. Para uma pessoa que ele não tem preparo e também quer concentrar todas as ações em cima dele, tudo passar por ele. Você vê, numa pandemia, ele botou 3 ministros para fora, ou 4, não salvo engano. Já pegou um de volta agora. Pegou um de volta agora. Isso a gente vê. Isso não dá, cara. Se a gente tá numa crise sanitária mundial, 3 ministros não podem ser demitidos da saúde. Ou você tá escolhendo errado, o que é que tá acontecendo? 3 ministros da saúde foram errados porque não chancelaram a cloroquina. Exatamente. Que loucura! Que loucura é essa? O que está acontecendo com o Brasil? De Rui Barbosa, Stefânio, Titelo. O que está acontecendo? Que loucura foi essa? Rede social acabou a cabeça do povo. Muita gente virou profissional de determinada área sem nunca ter lido um livro. Todo mundo é especialista de alguma coisa, porque o que tinha de gente agora é especialista em fabricação de vacina, de onde vem, o que é que faz, como é que é feito. Desde criança que a gente nasce, todo mundo toma vacina. Toma vacina no rabo até ficar adulto e nunca perguntou de onde vem a bosta da vacina. Agora, do Covid, tá vindo da onde? Quem fez vacina? Eu vou tomar, não. Ai, tomando esse teu rabo. Fantástico, mas a ideia é essa mesmo. E a maioria desses especialistas estão na mesa de bar conversando mal miolo de pote e prejudicando, quem sabe, um vizinho mais ignorante, o pessoal que não tem mais acesso à informação, prejudicou muita gente. Eu acho que a mortalidade foi muito grande no Brasil, não deveria ser assim, porque todas as ondas que aconteceram aqui no Brasil, todos os picos do Covid que aconteceram aqui no Brasil, nós já tínhamos o aviso da Europa, que estava acontecendo lá. Então, eu achei uma incompetência generalizada, tá certo? E para não culpar só o Bolsonaro, pros meus amigos... Bolsonarianos, né? Bolsonaristas não, bolsonarianos, né? Para os meus amigos, para não culpar só, também tem parte da culpa todos os outros entes que não fizeram as coisas corretas, até porque eu não posso citar. São 5 mil municípios, são mais de 5 mil municípios, são 27 distritos, são 26 estados e o Distrito Federal. Não tem como citar, mas todo mundo se tiver todo mundo num barco só, tá certo? Todo mundo errou e o Bolsonaro leva a maior parcela de culpa por falta de comando, por falta de competência. Verdade. Inclusive por ele ter permitido, pela falta de competência dele, pela incompetência dele... Macho, vamos lhe pegar aí. Como é que o cara permite que o STF, esperar o STF decidir que os estados e os municípios teriam autonomia para definições de estratégias de vacinação, estratégia de fechamento de aeroportos, como o estado do Ceará fez, entendeu? Para quem vinha do exterior. Mas o que eu fico mais estarrecido, que o Titela estava citando no começo, é sobre os quantos e quantos milhares e milhões de reais foram investidos em estratégias de marketing, esses marqueteiros políticos aí que parece que são feitos pro mal, de fazer esses fake news que chega lá na senhorinha, lá do Maracanaú, que chega no WhatsApp de uma tia minha, lá não sei das quantas. Na família da gente sempre tem, né? Alguém as pessoas que não tiveram acesso à informação e à educação e vê aquele representante... E recebe tiros de fake news, é isso que vocês estão falando? Aí recebe essa informação da pessoa... Isso é um processo mundial comandado por um líder mundial da direita mundial chamado Stephen Bannon. Esse camarada é que está fazendo isso, não só aqui no Brasil. Lá na França, com a filha do Jean-Marie Le Pen, a menina, a Marine Le Pen, que perdeu a eleição agora para Eduardo Macron.
Lá em Portugal é o Boaventura, não sei como é o nome do candidato da extrema-direita lá, são vários candidatos de extrema-direita e a extrema-direita tem ganho um espaço muito grande mundialmente. Apesar de ter perdido na França agora, né? Perdeu na França, perdeu em Portugal, certo? Mas está perdendo com 35% dos votos, com 40% dos votos. Que é muita coisa. Tá certo? Eu acho que a Marine Le Pen foi 27% dos votos. É muita coisa na França. Na França, um país que está todo mundo muito bem informado. A França, que é berço da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 e vem até agora. Eles, os franceses, dando um show de serenidade, de racionalidade, quando se trata da política, tá entendendo? Depois de Robespierre, que guilhotinou todo mundo, né? Depois desse tempo do período de terror, eu acho que a França vem mostrando uma maturidade, tá entendendo? Política. Muitas guerras, muitas coisas passaram. A França vem mostrando essa maturidade política, principalmente agora, pós-Segunda Guerra, vem mostrando essa maturidade política. Só que é complicado. Mesmo com essa maturidade política, a Marine Le Pen tira essa votação expressiva. Exatamente. Mesmo com a derrota, tira a votação expressiva, pois o povo francês... Que se divide, fica dividido, né? Parte do povo francês, é um problema que tem lá na Europa, parte do povo francês não quer que venham refugiados para o seu país. Uhum. Toda vida que acontece um estopim, uma guerra, como está acontecendo agora... Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia, e tá vindo refugiado, tá entendendo? Uhum. Essa parcela de ultradireita, essa parcela ultradireita, o pessoal mais nacionalista ao extremo, esse pessoal ultraconservador, ele se declara um bocado de coisa. Eu para mim, era para ter o termo, né? Ultrabestão, os ultrabestões da parada, eles conseguem aumentar a sua popularidade. Tá aí, a Marine Le Pen, quase 30% mesmo no berço do iluminismo, do show de pensamento da França. Não, o que é estarrecedor, né? Porque aí você pega, quando você vem para o que o Titela citou, de um público em que é menos informado, que não teve de verdade um ensino regular sequer, é uma galera em que briga com o seu próprio familiar. Eu lembro do episódio de um amigo meu, em que acho que, salvo engano, foi a mãe dele, recebeu um desses cards aí produzidos com fantasias, com fake news, e o cara mostrou diversos sites e a pessoa já tinha o argumento de que, tipo, é porque o G1 perdeu dinheiro, perdeu os investimentos que tinha no governo federal, por isso que ele está falando mal. Então, é um conjunto, é uma estrutura que eles montam para que a cloroquina de verdade sirva, que ninguém mostrou nem efeito, nem na pandemia, nem pós agora. Qual foi o efeito da cloroquina? Qual foi? Criou um bocado de hematoma no povo porque ela coagula o sangue. Fora isso, não tem outro sentido. E são estratégias como essas que vêm acabando com nações, como o país que está se acabando de verdade. Ninguém lembra, e eles conseguem fazer, Titela, que é o que é muito triste, quando há uma crise em que a grande imprensa dissemina, por exemplo, desmatamento na Amazônia, os caras pegam e entram com outra crise para apagar aquela imagem, o incêndio literalmente, e trazer para a imagem de alguém, ou seja, falando do ministro do STF, ou ameaçando que vai fechar o STF, cria algum sentimento sempre, ou seja, tem um processo de marketing permanentemente ativo dentro do governo federal, o que faz com que pessoas comuns e que faltam de conhecimento, de repente, eles consumam isso e tornem como verdade para si. Claro que o Goebbels era o ministro da comunicação do Hitler, também fazia isso, para dominar a massa. Eu acho que é a mesma estratégia. Mesma estratégia de antigamente. Hoje só não pode dizer, porque se fizer, eles são presos, né? Se disser que é relacionado ao nazismo. Justamente. Eles não podem dizer isso, mas é basicamente a mesma estratégia. Isso aí é uma estratégia que foi eficiente no domínio da massa, e eu não sei como é que vai se comportar agora nessas eleições o sofrido povo brasileiro. Vamos ver se o povo brasileiro consegue abrir os olhos, né, contra essa estratégia aí. Confusão grande. Mas o que é que você atribui a gente ter chegado a esse ponto, politicamente falando, de ter um presidente como o Bolsonaro, que provado por A mais B, que é incompetente, porque como 28 anos como deputado nunca fez bosta nenhuma pelo país, já era provado. O que você atribui a ele ter conseguido chegar onde chegou?
A ruptura que o Bolsonaro trouxe, ela foi importante. Mostrou que o povo brasileiro estava cansado do governo petista. Que também tem culpa na formação dele aí, né? Trouxe a corrupção para o centro de debate brasileiro. O Bolsonaro apareceu como se fosse um salvador da pátria. A gente sabe, está na política, a gente sabe que não existe isso. Não existe salvador da pátria. Aí o Bolsonaro apareceu fruto da rejeição petista, tá certo? Foi uma ruptura importante, vontade do povo brasileiro, foi eleito democraticamente, com vontade do povo brasileiro. O grande problema do governo Bolsonaro é como o camarada é inapto, o camarada não tem muito, não sabe muita coisa, que era para saber, né? Por 28 anos de serviço público, deputado federal, ele era para conhecer tudo, exatamente. Ou pelo menos conhecer quem conhece. E saber jogar para o povo brasileiro. O que ele fez foi botar o ministro Paulo Guedes, ao qual ele chamava de posto Ipiranga. Que coisa... Ele mesmo intitula. Que coisa esdrúxula. Aí chama o ministro da Fazenda de posto Ipiranga, e o ministro da Fazenda tem ideias totalmente neoliberais, que é uma imbecilidade que começaram a chamar de ciência aí. É o famoso economia mata pobre, extermina pobre. E esse camarada parece que tem um poder absoluto lá dentro por conta de algumas ligações que ele tem com os filhos do Bolsonaro e algumas ligações com o pessoal mais forte, com o empresariado, com os acionistas. Que é o que sustenta ele lá, na verdade. É isso aí é que está desgastando o pobre. Me parece que o Bolsonaro politicamente parece que não teve muita força para colocar o Guedes para fora, não. Que já teve uma ameaça de colocar ele para fora. Saiu uns 5 diretores do Guedes, porque ele furou o teto de gasto proposto pelo Michel Temer, que também é outra aberração. Ele tentou colocar e não conseguiu colocar. Como se não tivesse o respaldo, mesmo sendo presidente, de colocar esse ministro mata pobre para fora do Ministério da Fazenda. Demitiu o ônibus, todo mundo e não conseguiu tirar. Ele quer acabar com a pobreza exterminando o pobre. Isso é uma tática desgraçada. Os 30 mil que ele disse que tinha que matar não dá nem conta. Não dá nem conta. Eu queria puxar, Titelo, o debate para a estrutura nossa estadual, que eu acho que ela está literalmente ligada a isso, porque é uma contradição e, ao mesmo tempo, é uma contramão do que vinha fazendo o governo do PL. Hoje, o ex-governador Camilo vinha desenvolvendo também um protagonismo, chegou a teve quase 500 mil de seguidores em menos de um mês no Twitter, quando criou a conta, logo no período da pandemia, porque deu aquele boom na história política do Camilo, pelo protagonismo que ele começou a exercer e batendo de frente com o próprio Bolsonaro. Mas eu não queria ficar estreito na relação pandemia. Eu queria que a gente pudesse abranger de que forma o Kelton enxerga o governo do Estado, os avanços que teve nos municípios do nosso Estado, e quem são os principais, hoje, lideranças políticas estaduais? Aqui a política estadual é a seguinte. Desde 1986, foi o ano que eu nasci, eu acho que o Tasso ganhou o poder ali, ganhando dos coronéis. Eu acho que do Tasso para cá, eu acho que é o mesmo grupo, mudando pouca coisa. Teve algumas poucas discordâncias, mas eles pensam basicamente da mesma forma. De 86 até 2022. Embora com a ruptura que teve, que foi o Tasso que lançou Ciro e depois uma ruptura entre pessoas, entre agentes projetos não. Mas entre o projeto Ceará Grande, o Ceará Altivo, que é hoje, né? Eu acho que não houve essa ruptura, nem no Lúcio Alcântara, que também queria a reeleição e teve problema. Povo do Ceará. Não teve essa ruptura, então vamos lá. De 86 para cá, quem se lembra do Ceará antes de eu nascer, tá entendendo? Via uma realidade totalmente diferente do que é hoje. Hoje nós temos um estado com solidez econômica, tá certo? Que não impede ninguém de crescer. Um estado que dá oportunidade a um filho de um pobre poder estudar numa dessas escolas e galgar seu espaço no mercado de trabalho. Nós temos vários investimentos, inclusive... Não existia a escola profissionalizante? Não existia nada disso. Não existia nada disso. A melhor educação do país. Antes do Tasso entrar aqui no Ceará, Tasso, Ciro, Cid... Antes dessa turma entrar no Ceará, de 6 de 10 crianças cearenses morria. Tinha risco de morte. Eles tinham um problema gravíssimo no Ceará. Não era só
econômico, não. Tinha problema de saúde, tinha problema com o turismo, não arrecadava mesmo, tendo o litoral mais bonito do Brasil, nós não tínhamos condições de arrecadar. Né? Então, de 86 para cá, esse projeto já mostrou que deu certo. E novos agentes políticos que estão aí estão mostrando também sua grandeza. O Camilo Santana é um deles. O Camilo Santana, que entrou sob desconfiança de muitos. Do nada, como diz o outro. O pessoal diz do nada, né? Mas o Camilo já era um deputado muito bem votado. O problema foi que ele secretário de cidade, né? Venceu o gigante, o peso pesado, que é o Eunício Oliveira, né? Milionário, tio Patinhas, tem bala muita. E o Camilo e esse grupo, e as ideias desse grupo, venceram esse bilionário, esse tecnocrata, né? E ao vencer, o Camilo, ao vencer, mostrou que o povo cearense estava certíssimo. O Camilo fez 8 anos, está aí a aprovação do camarada. O Camilo renunciou agora para ser candidato ao Senado. A gente não sabe nem o nome do adversário dele que vai concorrer contra ele no Senado. Ninguém sabe nem o nome. Quando fala em Senado, já diz, rapaz, só tem o Camilo, é o Camilo. Então, eu acredito que a administração deles, de todo esse grupo, tem feito o Ceará gigante. E eu, com certeza, quem sou eu para discordar? Discordo em alguns pontos. Eu acho que tem um lado da segurança pública que tem que ser resolvido, tá entendendo? Mas quando eu vou ver alguns argumentos, ele foi o que mais equipou a polícia, ele foi o que mais gastou, que investiu nessa área, que gratificou a polícia. Quando eu vou ver, eu acho que o problema está muito mais para a parte federal do que para a parte estadual. Eu acho que a parte estadual está fazendo o trabalho dela, pode melhorar em alguns quesitos? Pode melhorar em alguns quesitos. Mas a criminalidade no estado do Ceará, eu acredito que só resolve com a sinergia entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. Nós temos que fazer essa união entre os 3 poderes para a gente poder resolver o problema da segurança pública. Eu acho interessante esse lance, você mesmo tendo elogiado o Camilo, e quando a gente diz assim, apesar de discordar em alguns pontos, que eu acho que é isso que está faltando na grande maioria da população brasileira, é de você ver, mesmo no próprio Bolsonaro, que está provado que ele, como político, é ineficaz, mas tem alguns pontos que você tem que observar que, às vezes, ele faça, por também já ter observado umas coisas lá atrás, que dá para você, meio assim, não concordar, mas, como é que eu posso dizer, para não ser mal entendido, mas você disse, não, realmente, nesse ponto aí, eu acho que ele está certo, mas precisa de se posicionar também a favor da mudança. Por exemplo, ele vetou a lei Paulo Gustavo, trazendo para a minha área, Paulo Gustavo, e agora vetou a Aldir Blanc. Entendeu? Porque o que sempre foi feito com o dinheiro público foi sempre uma grande farra e muita gente não ganhava, os artistas pequenos. O que eu acho que ele peca no momento que ele veta a parada, mas não bota para a população o seguinte: estou vetando, mas eu quero que o ministro da Cultura, em um mês e meio, tem competência para isso, mapeie os artistas lá da Amazônia, do Nordeste, e esse dinheiro vai ter que ser dividido para essa galera, e eu quero urgência nisso aqui. Estou segurando para poder só o grande não receber. É aí que não vai, ele veta aqui e se cala, aí no mesmo mês libera dinheiro para os pastores. Deputados, emendas, nunca... 56 bilhões. Se ele não tivesse liberado, ele já tinha saído da presidência. Ele teve que segurar uma grande base aliada. O Bolsonaro disse que não ia fazer negociatas, até o tempo foi esse. Mas não tem como estar na política e não fazer. Não, tem como fazer. Tem como não prostituir o negócio, né? Mas e eu pensei que o Bolsonaro, por estar 28 anos lá, pudesse não prostituir do jeito que está prostituído essa relação promíscua, né? Tá uma relação promíscua entre o governo, entre o executivo e o legislativo, que está um sobrepondo o outro, através de liberar essas emendas aí, não sei o quê. Eu achei que ele fosse mais habilidoso. Essa que é a verdade. Me decepcionou muito. Eu achei, por exemplo, antes de começar o governo, que o Guedes, por todo conhecimento na área financeira, por ser muito bem conceituado, pudesse fazer uma economia política, não só para acionista, não só para os acionistas, mas também olhasse o povo, né? O camarada deixou uma carne de lata chegar a R$11, macho, no supermercado, por causa do preço da gasolina, porque ele não quer mudar a política de preço lá. Aí o Bolsonaro já mudou hoje, o ministro de Minas e Energia. Eu quero saber como é que se desdobra um bolsonariano para defender o governo, que ele está defendendo o Bolsonaro, bota o cara para fora, aí o cara bota... Tá entendendo? Não tá entendendo, não tá dando certo, não tem conexão.
ainda algumas informações. Coitado do povo brasileiro, tomara que escape. O Guedes, ele eu lembro só na fala dele, quando ele disse que se o dólar chegasse a 5, tinha feito muita merda, né? E hoje a gente tá pagando um preço alto, o dólar baixou, mas ainda continua a inflação, continua a esculhambação toda feita. Baixa o dólar, baixa o preço do barril de petróleo, mas não baixa o combustível. E o do gás? Que no governo Bolsonaro todo mundo vai pagar menos de R$50 no bujão de gás. Já tá 115, essa né? frase foi amplamente espalhada aí. Conquistou muita gente, pô. Foi. Porque é o desejo comum Você não acha do que pobre. não era pra criminalizar, não, políticos que prometessem dessa forma e que não cumprissem? Mas aí nós vamos entrar nos deputados, né? Tu acha que eles vão mexer Se criminalizar isso, 80% dos políticos vão estar Aí criminalizados. volta- Ou não vão prometer com besteira. Aí Ou não vão prometer mais. Aí volta a monarquia. Pelo menos 85%, 80% ou mais dos políticos prometem e chegam lá e vê que a realidade é totalmente Eu diferente. tive a oportunidade, em 2018, de fazer o plano de governo do Camilo para a infância. E no mesmo período eu recebi a ligação e eu vi muita gente técnica por trás, sabe? Muita gente técnica mesmo, assim, de cabeça pensante mesmo. Célio Fernando era uma das figuras que estava lá comandando o plano de governo. Ele já chegou a presidir até o Podemos, eu acho. Não, o Partido Novo. Mas ele sempre é de bastidor, muito inteligente, muito fantástico, cara. E ele, na condução lá, ele já falou, poxa, eu não entendo muito da infância, não sei o que tal, tu faz, assim, e tal. E a gente foi definindo lá quantas creches, porque não é obrigação do governo, é da prefeitura, é ensino infantil. E aí, quantas creches o governo do estado ia apoiar os municípios. A gente estava definindo quantas, 50, não sei o que, definimos 100. O Camilo já fez 100, antes de sair do governo, 130 ele já tinha entregue. Então, tipo assim, os caras têm realmente o diferencial que eu enxerguei, não de elogiar da boca para fora, mas por prova mesmo, do que o que você disse no começo, de que o Bolsonaro tem talvez uma equipe muito boa, técnica, só que ele não escuta. O Camilo não, o Camilo eu senti realmente alguém que escuta a sua equipe, sabe? Eu recebi a ligação, coisa de 11h10 da noite, quase meia-noite, a gente ficou conversando ainda, porque faltou uma questão na juventude. E os meninos pediram lá, já foi, eu tenho que entregar o plano de governo, isso aqui tá. E de madrugada mesmo eu fiz, a gente mandou pra lá. Então, tipo assim, é uma preocupação, qualquer horário, os caras têm, entendeu? E é esse zelo que eu vejo. Para além daquelas questões políticas que a gente sabe que o político realmente se submete, para que, por exemplo, o Kelto, que é digamos, um candidato a vereador, e o Titela também, e eu vou ter que designar um esforço maior, um apoio maior para o Kelto ou para o Titela, por conta de repente, eu desejar aquela área, aquela localização em que o Kelto está inserido. Essas questões políticas a gente entende completamente. Mas o bastidor técnico, ele me trouxe realmente um olhar mais diferente para o Camilo, entendeu? Nesse ponto que ele desenvolveu de verdade coisa de inteligência. Aí dividiu o Ceará em 7 Cearás, aí fez diversos formatos, inclusive o de tecnologia, com a vinda e a parceria com a Prefeitura de Fortaleza, da Angola Cables e tal. Então, são coisas realmente que parece que a turma está preocupada em fazer. Por isso que eu fico feliz, não elogio por elogiar o estilo Ferreira Gomes de governar, mas eu acredito que, talvez por esses esforços, é que Lula não dá abertura para Ciro, no sentido de apoiar, porque naquela época do Haddad poderia ter sido Ciro. E se fosse o Ciro, talvez hoje o Lula não era o Lula, porque o Ciro certamente, por ser político, teria dominado as alianças, as lideranças políticas deles, no país todo, no Acre, não sei o que e tal. Eu lembro para concluir meu raciocínio, o Cid, quando assumiu o ministério, o Cid, enquanto ministro da Educação, ele tinha visitado em 18 dias 11 universidades em estados diferentes, ou 11, foi 8 ou foi 11? Trabalhando, né? O cara trabalhando. Entendeu, pô? Então, 18 dias, mancha. Trabalhando, isso é o trabalho do cara, né? Então, é isso que motiva, que eu vejo a política para motivar a gente, entendeu? O Ferreira Gomes, só falar a verdade, a gente é porque aqui no Ceará mesmo, tem ainda muito complexo de vira-lata, essa que é a verdade. Porque se tem o Ferreira Gomes, se o Ferreira Gomes tem o domicílio político lá em São Paulo ou em Minas, que era o maior fenômeno nacional. O problema é que aqui, no nosso Ceará, que é desvalorizado. A gente mesmo, o próprio cearense, como já vi um bocado de gente fazendo, desvalorizando o Ciro, desvalorizando um Cid, desvalorizando um Camilo, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. São políticos de menor expressão nacional que são valorizados aí.
Chega o Dória, o Dória com as calças apertadas, chega e o pessoal diz, olha que capacidade, por quê? Por quê que é uma capacidade? Capacidade é o Ciro. Que a Fortaleza ia faltar água, ele trouxe água lá da Itaiçaba, fez um canal e trouxe pra cá sendo prefeito. A família do Camará, mas ali a via era mão única, o cara duplicou a via, aí a galera vem, os bolsonaristas, de verdade, né? Só a defesa não, os bolsonaristas vêm, aí não querem enxergar o todo, a transformação que houve no Ceará, e vai falar do aquário, e vai falar de uma pauta, 2 pautas, entendeu? Evidentemente que tudo tem que ser assertivo na política. Mas, tipo, são os caras que não têm argumento pra muita coisa. O Ciro Gomes apareceu outro dia dirigindo um caminhão. Um vídeo no caminhão, o Ciro Gomes. Aí o Carmelo e o André fizeram os vídeos, né? Como ele sempre faz, né? Porque tem que... Eu peguei a habilitação do Ciro, tá aqui, ele não pode dirigir e tem que... Entrei com um ofício, o Carmelo, com ofício ao CONTRAN pra tomar... Aí eu fui lá e disse, rapaz, eu nunca pensei que eu fosse concordar com vocês, ó. Pois aí, agora eu concordo. Se não tem habilitação para dirigir aquele carro, tem que ser sim multado, tem que perder a carteira, se não pode, pronto, eu concordo. Agora, no mesmo ofício, tem como você pedir para multar o Bolsonaro que anda de moto sem capacete, que é o mesmo crime de trânsito. Aí ele não tem o que dizer, aí bloqueia o comentário, porque não é para mostrar uma como é que eu chamo? A grande realidade é que eles querem discutir essas questões. No meu entender, essas questões triviais, porque não tinha carteira, estava dirigindo, isso aí para a gente não discutir os complexos problemas que o Brasil tem, que o nosso Estado tem, que a gente precisa melhorar, apesar de estar muito bem com relação a 86, nós precisamos melhorar. Mas eu vi na BR ali, eu acho que o para-choque do carro ficou sério. Tá horrível na BR. Tá tudo ruim. E eu vou te dizer, vários problemas que a gente tem que discutir. Voltei, pronto, nobre deputado, você que anda aí com o carro e levando bala, dei uma voltinha ali de Crateús, voltando até Fortaleza, de Crateús, divisa com Piauí, vim até Fortaleza pra você ver como tá a situação das estradas. Entendeu? Que também é ofício do deputado também exigir, né? Que seja... E tem amizade lá com o governo federal, pô, com Exato. o Bolsonaro. Peça ao tio Bolsonaro, se ele arrumar a massa asfáltica do Ceará, eu posso até votar nele. Eu não quero acabar meu carro. Tu volta. Tu é doido, é juiz, mano. Tô dizendo... Mas se o Bolsonaro, mesmo com as ideias de direita dele, com a loucura que ele tem, se estivesse fazendo alguma coisa pelo povo, votaria, porque o importante é o povo estar sendo beneficiado. Não, com certeza. Entendeu? Votaria, mesmo discordando da cabeça dele, da loucura dele, porque eu consigo entender o Bolsonaro, que quando eu fazia Rede TV em São Paulo, o Bolsonaro era meu colega de emissora. Eu trabalhava lá, eu vi o Bolsonaro sentado numa cadeira bem ali, e a negada mangando dele, porque ele só era chamado para Luciana Gimenez para falar de assunto polêmico, da Tammy Gretchen, que o homem não podia se vestir de mulher. Ele era a pauta do programa. Ele era meu colega de profissão na Rede TV. Então, assim, eu vi aquela figura diversas vezes sentada ali, e eu entendo que ali é um personagem. Eu entendo que aquele cara, ele é um personagem, ele não é aquilo. Quem conhece o Bolsonaro de perto sabe que ele não é aquilo, ele é um personagem. Ele vai na onda do oba-oba. E se tiver alguém que decorda, aí é que ele vai. Entendeu? Ele é muito, como é que se diz? Ele é muito popular nesse quesito aí. Ele pode não ser muito bom administrativamente, mas ele tem um discurso que consegue atingir diretamente o povo. Principalmente essa parte aí mais ignorante. Parece que tem uns adeptos lá embaixo, lá no povo, que acha até bonito o jeito que ele é aí que ele fala. Que aí que entra o problema do preconceito do brasileiro enrustido, que existe um preconceito velado, sabe? O que eu falei agora há pouco, uma galera que se esconde e que não tinham em quem se espelhar, tinha aquele seu pensamento preconceituoso, mas não tinha uma pessoa para você poder levantar essa bandeira para você dizer, eu concordo com isso aí também. Aí tá aí um cara que agora vai falar do que eu tava pensando, mas que ele sozinho, enquanto pessoa, ele não podia. Isso. Mas se tem um presidente que levanta essa bandeira, que defende, o cara não vai encher os peitos, e vai. Isso. Verdade. E eles estão defendendo essas bandeiras que eles estão defendendo, na minha opinião, vou continuar batendo nessa tecla. Eles defendem umas bandeiras que não eram para defender. O que a gente deveria defender hoje no Brasil era a substituição da política de preço da Petrobras para que a gasolina na bomba baixasse, principalmente o diesel, para que todos os produtos brasileiros que rodam em cima da malha rodoviária brasileira regredissem. Com isso, baixasse a inflação. Essa é a discussão que a gente devia estar pautada, principalmente essa exposição. São 513 deputados. São 27 governadores, não é isso? E a gente não está conversando sobre isso, está conversando sobre
Sei lá, o deputado que esculhambou o Alexandre de Moraes, a tornozeleira não está funcionando. Ora, o ministro da Defesa que está questionando a urna já. A urna, eles estão... A discussão do país hoje, no dia de hoje, é a propaganda da Volkswagen, do novo Polo, porque tem um casal gay. Tem um casal gay na propaganda. Meu Ninguém amigo, quer comprar o carro. O que é que tem a ver? Eu costumo dizer o seguinte, se a opção sexual da pessoa, se a religião da pessoa te incomoda, o problema não está na pessoa, amigo, está em você. Eu digo sem medo, eu tenho 2 filhos homens na minha casa. Se um chegar amanhã e dizer assim, papai, eu sou gay. Tá, pronto. Eu vou dizer como é que é a vida para essa galera aqui no Brasil. Você vai passar por isso, por isso, por isso. Se eu acho certo ou errado, o problema é a minha opinião. Aí um dia que você partir daqui para melhor, você presta conta com quem tem que prestar, que não é comigo. Você lá vai saber se era certo ou se era errado. Enfim. A questão é essa. Mas aí os caras ficam numa discussão besta que o carro... Macho, a discussão do país hoje é essa. Você vê talvez o por isso que esteja desse jeito a nossa situação. Keltinho servidor público municipal de Caucaia. Eu queria já puxar pro lado de Caucaia, que eu acho que a conversa também flui, porque você domina muita coisa aqui. Mas aqui a política aqui na Caucaia tá boa, mas você vai falar aqui, tá tudo bem aqui. Tá, mas tá tudo bem. Se você for cidadão de Portugal, tá ótimo. Tá inteirado dos assuntos, né, tu? Lógico, mas eu sei, uma coisa que eu sei ainda é ler. Eu procuro ler, saber o que tá acontecendo, entendeu? Essa semana mesmo eu vi o pobre do Paulo Soares. Tava tendo uma sessão aqui na Câmara dos Vereadores aqui da Caucaia. Aí alguém disse, aquele menino tá lá fora, lá, o Paulo Soares. Eu disse, rapaz, isso é uma vergonha. Deixa ele entrar aqui não. Mas ninguém tem raiva dele, não. Tem nada. Só o segurança do... Deus e o mundo. Deu um beliscão no bico do peito dele, o bichinho, mano. É assim mesmo. Pode? Tá assistindo. Eu acho o Paulo Soares um grande artista, um grande comunicador. E tá indo pro lado da política e tem coração, quer ajudar. Tá entendendo? Eu espero que ele se dê bem na política. Quem tava falando, vixe Maria, eu não quero nem ouvir falar, é justamente o Dimas, que é do mesmo partido dele, do Avante. Eu vi esse mesmo. Né? É do mesmo partido, ele tá afiliado ao Avante, o Paulo Soares. E o mesmo, Dimas, então, mas é por isso que eu comecei a achar graça. Quando eu vi o vídeo, eu comecei a achar graça. Eles são do mesmo partido. Tá entendendo? O Dimas, aí só que o Dimas pratica não existe... Dimas é vereador aqui em Caucaia. Outra coisa, não existe nova e velha política, não. Pratica a política e é mais experiente e o Paulo pratica a política e tá entrando agora. Não existe nova, não existe não. Não, pra mim, esse papo de dinheiro fácil e nova política, pra mim é enrolada. Os caras vêm, arrasta pra cima que vem ganhar 2.000 contas aqui, que é bem fácil. Pra mim é enrolado, e o camarada que vem falar em nova política, sabendo do jeito que a engrenagem funciona, principalmente dentro do município de Caucaia, eu não posso concordar que o camarada venha falar em nova política dentro do município de Caucaia com a complexidade que os agentes políticos se movem dentro do município. A nova política... Com todo respeito e sem julgar, mas, meu filho, André Fernandes, ele não tinha um papo dar em gato. E tava com a Hilux blindada em 2 anos de mandato. O que você quer dizer com isso? Não... O que você está insinuando? Não estou insinuando nada, não. Só estou tentando entender. Que o salário dele como deputado não dá para comprar uma Hilux? Eu não sei. Quem tem que dizer aí é o... Entendeu? Que inclusive já meteu o bala na Hilux, já tá no conserto, vai pagar mais para comprar. A receita que diz. O menino foi um vitorioso, o André. Na eleição, saiu do youtuber, era um youtuber, tá entendendo? E saiu para uma campanha e saiu vitorioso nessa campanha. Do mesmo jeito que aquele... que quer trocar carroça, quer trocar o jumento e botar uma bicicleta num canto, que é o que cuida de animal, é o Célio. Sim. Célio Studas. O camarada também saiu vitorioso. Pega um nicho da internet, tá entendendo? E ataca em cima dele e sai vitorioso. Não sei se isso vai funcionar em Caucaia. Mas que eles saíram vitoriosos, a estratégia política deles deu certo e eles continuam nichando seus eleitores. O André, que deve ser bem votado nessa, tem um nicho dele que é a turma... Da internet? A turma da internet bolsonarista fiel, o outro continua com os animais, com os pets, cuidando do pet, tá entendendo? Querendo gastar o dinheiro público com mais assistência aos pets, e eles continuam nichados e vão acabar sendo bem votados, viu? E deu certo, né? Aqui em Caucaia ele designou emenda, na época o Naumi era prefeito. Isso, fez a UPA dos animais ali, vizinha a casa do papai, ali atrás da igreja. Atrás da igreja ali, teve uma UPA dos animais. Eu acho essa galera, assim, a gente tem que, de certa forma, até aplaudir
a forma que essa galera entra na política e como consegue chegar por meios próprios, meio pela internet, pela zoada, é louvável. Agora essa galera devia parar para pensar um pouquinho, dizer, já que eu consegui entrar, eu vou defender minha bandeira, beleza, eu penso assim, eu ajo assim, eu vou defender. Mas eu entrei para cá para ajudar uma galera, então vou começar a movimentar. Entregar, né? Entregar, porque assim, eu não sei, e era, quando a gente fala aqui, era bom que essa galera viesse explicar se essa galera designar emenda para o Ceará. Para começar, para entrar por um nicho e fazer política com grandeza, um dos maiores exemplos que a gente tem é o do nosso presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que entrou, basicamente não, mas boa parte dos votos dele vinha da torcida do Ceará. E hoje ele é um político que atende, não interessa mais as torcidas, hoje ele é um político do mais alto gabarito no Brasil, não só no Ceará. O presidente Evandro Leitão simplesmente faz uma política com P maiúsculo, é simplesmente fantástica a política que ele trabalha. Ele ficou mais em stand-by esse tempo, e geralmente quando fica em stand-by é quando vem uma surpresinha do tipo Camilo para governo, sabe? De verdade. O pessoal tá especulando muito Isolda, tá especulando muito Roberto Cláudio, mas geralmente essa galera que vai para teste, embora que ele faça parte dos 4 pré-indicados pelo PDT, Mauro Filho, Evandro, Roberto e Isolda, eu ainda acredito que o Evandro tenha reais chances de ir para o debate mais contundente para ser o candidato dos Ferreira Gomes. Eu acho que ele consegue. Eu também acredito, Stefânio. Agora, principalmente esse grupo, o grupo do governo do estado, ele tem que tomar um cuidado muito grande para não perder alguns partidos importantes da sua base. E eu acho, o PT, né? Eu acho o PT importante e o PSD também muito importante. Certo? Eu acho que tem que ser trabalhado o candidato para não perder esses dois. Eu não sei qual é a situação do Roberto Cláudio, mas me parece que a candidatura do Roberto Cláudio tá sendo desdenhada tanto para o PT como para o PSD. Eu não sei o que é que está acontecendo com o Roberto Cláudio. Como sendo indigesto, mas o Roberto é muito inteligente. O Roberto é muito mágico. Fez uma baita prefeitura em Fortaleza. O que eu estou falando é da articulação política. Eu tive uma oportunidade de ser... Eu renunciei ao Conselho Tutelar, que eu era em Fortaleza, conselheiro, e assumi a coordenadoria da infância lá em Fortaleza, a convite do Roberto Cláudio. E eu tive uma experiência muito forte de aprendizado muito, muito intenso, diário mesmo, de todos os eixos. Aprendi de verdade com o Roberto sobre gestão pública. Gestão pública. A gestão dele, os mandatos dele em Fortaleza. Não existe, não. Deu um show. O Queiroz me deu muita aula. O Queiroz, eu chegava para ele para tratar com coisas. O Queiroz? O Queiroz, deputado, que eu já deputado. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? E o pior, e o bom da história é que é uma turma em que ela trabalha de verdade com a cabeça. Pensando mesmo, e na época eu fazia, dentre outras coisas, todas as leis que vinham para o Roberto sancionar ou vetar, que trataria com infância, até 18 anos, incompletos. E passava lá pela gente, para a gente dar o nosso parecer e o Roberto sancionar ou vetar. De acordo com, por exemplo, lei dos desaparecidos, que é para estar em vigor, que nos estádios aparecer lá e tal, no telão, tarará, tarará. Teve uma defesa nossa lá e o Roberto sancionou a parte dela, junto com o Lúcio Bruno, também saudoso Lúcio Bruno, e o Prisco. Eram os 4 que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente e tive uma experiência muito exitosa para o Stefânio, pessoa física, entendeu? E eu acredito que esse modelo de gestão ele não pode cair, cara. Não pode. O que eu fico mais, o que eu temo mais é justamente as alianças, né? Essas alianças não se consolidarem, o que eu estou temendo, essas alianças não se consolidarem e por um acaso do destino aconteceu uma ruptura nesses modelos de gestão, que a gente sabe que funciona, tem problemas, mas funciona na maioria dos nichos abordados, na maioria das ações que essas gestões fazem, essas gestões do Ferreira Gomes fazem, acertam. Eu vou fazer uma justiça aqui, que eu tinha, de verdade, não porque eu sou ligado, mas eu gosto muito do Roberto Cláudio. Mas, não é por esse lado, não. Mas eu, de verdade, Stefânio, pessoa física, sem ligação nenhuma com ninguém, digamos, se eu não tivesse. Eu não vi ninguém gerir como Naomi Amorim. E eu vou dizer por quê. O Roberto, ele atende
e eu acho que é aí onde vai entrar a questão das alianças, que a sua preocupação é a mesma minha, com relação a PT, PSD e tal. Não PSD num contexto de ameaça, ou jogar, que eles não jogam. Os domingos eles são muito leves, e eles negociam realmente para o bem do povo. Mas eu digo no ponto de articulação política mesmo. O Roberto tem todos esses adjetivos, mas eles são muito profissionais politicamente. A que ponto, Stefani? É de tratar a aliança com o que foi combinado. Naomi, eu tive o prazer de acompanhar de perto e vi uma figura em que, tipo, ele atende o Kelton, se precisar, 2 vezes no dia. E o Kelton à noite ainda liga para ele atende também. Entendeu? Então, é uma estrutura diferente, é uma fora da curva mesmo, a forma de fazer política diária, de se esgotar, mas não sofrer com aquilo. Nunca vi o Naomi reclamando. Nem o Roberto também, mas nunca vi reclamando de que atendeu várias vezes um vereador. O Naomi, o Naomi aqui em Calcaia, vamos trazer aqui para Calcaia, ele tem essa qualidade mesmo, de conhecer gente, é um milionário, um homem que ganha muito dinheiro, mas eu acho que a principal qualidade que ele tem é de conhecer gente. Agora, a articulação política dele, eu estou com medo de acontecer se o Roberto Cláudio for candidato, acontecer também o que aconteceu com o Naomi, né? Teve alguns problemas de articulação política, tanto que no segundo turno, que o Naomi acabou de perder a eleição agora pro menino Valim, o Naomi teve dificuldade de trazer gente pro grupo dele, né? No segundo turno. E eu tô com medo de alguns partidos saírem da base do Roberto Cláudio, por exemplo, um PSD. Se o Roberto Cláudio não der a vice ao PSD, e o PSD com Domingos Filho, não sei o que, de repente for ser vice do adversário, que é o Capitão Wagner, que vem muito bem, tá entendendo? Eu tenho medo disso. Tenho medo do PT brigar porque o candidato é o Roberto Cláudio, seja o Roberto Cláudio, não a Isolda, como eles estão dizendo. Se for o Roberto Cláudio, tenho medo do PT brigar e lançar a Luiziane para tirar 10, 15, 20%, não sei quantos por cento dos votos ela tira, e num eventual segundo turno, fazer uma composição com o adversário, com o Capitão Wagner. Então, esses problemas de alianças políticas, que essa parte de articulação política, para mim, é bem mais importante do que o atendimento frente a frente com o povo. Porque o atendimento frente a frente com o povo não te garante a eleição. É tanto que o Naomi, que atendia o povo frente a frente, tanto do popular como figurando da política. É justamente isso que gerou o indigesto. Porque, de repente, se eu trato com o PT, eu, Roberto, trato com o PT de forma muito profissional, não trazendo para perto, eu crio uma barreira. Isso. E pode ter sido, algumas barreiras podem ter sido criadas. Porque a barreira que a gente está falando, Titela, basicamente... Tu vai se candidatar? Não. Não, deixa eu quieto que é melhor, eu só prefiro o bastidor. As barreiras, elas são formadas por diversas formas. Por exemplo, digamos que uma aliança, ela seja, digamos, né? Por interesse do partido, que tem uma visão mais social, e ele tem um interesse em compor a estrutura governamental com espaços em secretarias. E essas secretarias, às vezes, elas teriam sido combinadas para determinado partido. Tu sabe que eu não estou entendendo nada, mas eu estou só ouvindo, mas bora. O Titela quer ser secretário de Cultura. Porque o meu intuito na política é tirar o Bolsonaro, só isso. O Titela quer ser secretário de Cultura. E você é o cabeça do PT, digamos. Aí há uma aliança formada durante a campanha. Mas na nomeação, vem outra estrutura que compôs o que havia sido combinado contigo. Por exemplo, não o que aconteceu, mas há essa chance de ter sido isso, os indigestos que foram criados. Contrapartida também, ou aliás, em concomitante, tem... Em o quê? Concomitante. Eu vou me retirar, que eu não estou entendendo nada. O rapaz fala essa palavra para não sei... Quando é falar de cultura e de humor, ele fica me tirando de tempo. Aí ele me usa como um marionete dele, aí eu vou começar a confundir a cabeça dele. Pra lascar ele também. Na verdade, aí eu tô entendendo, pô. Keltinho, mas para concluir, eu acho que, já puxando pro lado do PSD, eu queria deixar uma pergunta. Eita, você acha que concorda ou se discorda dos tempos atuais, tudo que a gente está vivendo aí, principalmente da valorização e do acesso maior ainda da mulher na política.
de a gente, enquanto homens, de verdade apoiar, incentivar que mulheres estejam em protagonismo nessa área também, que é uma área profissional, que é para ser profissional. A política é para lidar como profissional, de que você sabe o que é que você vai entregar para o povo. Você acredita que há chances reais do enfrentamento da oposição? Uma chapa Ferreira Gomes formada por 2 homens? Eu acredito que seja melhor colocar uma vice-mulher. Inclusive, o PSD tem uma grande vice, se eles quiserem colocar, que é a Érica Amorim. Tá entendendo? Não votei nela, não sou partidário dela, mas vem fazendo um grande serviço, principalmente para o meu município de Calcaia, principalmente para a criança com deficiência, principalmente olhando esse lado mais feminino, o lado da mulher. A Érica Amorim tem se destacado dentro da Assembleia Legislativa e pertence ao PSD. Numa composição de chapa, tá certo? Se você PDT, tivesse PSD... opinião de voto, você ia sugerir? Não é a minha opinião. Se você tivesse a oportunidade de dizer, não eu é a queria minha formar opinião, minha chapa. eu queria conversar com o marketing deles e saber se é mais importante a gente colocar o Roberto Cláudio com uma mulher na vice, ou a Isolda Sela com uma mulher na vice, ou o professor Mauro com uma mulher na vice, ou o meu querido Evandro Leitão com uma mulher na vice, ou colocar 2 homens, tá certo? Eu acho que o marketing tende a colocar, tá entendendo? 2 mulheres, ou um homem ou uma mulher, justamente para humanizar. Mas só para você ter uma ideia, eu acho que mais de 55% da população cearense é feminina. E eleitores também. E eleitores também. E na Assembleia não tem essa quantidade de deputados. Eu acho que eu estou me lembrando aqui, não vou citar o nome. Mas a Patrícia virou prefeita. Isso. Eu não estou me lembrando o nome de todos, mas, por exemplo, eu acho que a participação feminina tem que sim que acontecer, e acredito que até por um lance, não só de marketing, né, mas de competência, por serem tão competentes, acredito que o marketing aproveite muito melhor uma candidatura feminina, e o PSD tem uma grande candidata que pode fazer, sim, composição na chapa, que é a deputada Érica Amorim. Não votei na deputada Érica Amorim, mas acredito que o trabalho dela tem sido muito proveitoso, não só para o estado do Ceará todinho, mas como com algumas intervenções aqui para o meu município de Calcaia. Quem quer ajudar sempre o município de Calcaia merece o meu abraço e o meu carinho. Quem quer atrapalhar merece o meu repúdio. Quem é que quer atrapalhar? Vários agentes políticos calcaenses querem atrapalhar seu próprio município. Por exemplo? Não posso citar nomes, mas vários agentes políticos calcaenses querem atrapalhar o município. Por exemplo, a obrigação de todo calcaense é se colocar à disposição de quaisquer governos que apareçam. Eu me coloco à disposição do Vitor Valim, como me coloquei à disposição do Naumi, e antes era o Dr. Washington, me coloco à disposição sempre de ajudar. E trabalhar pela sua cidade deveria ser um orgulho tal, que o camarada deveria ser que nem a seleção brasileira. Deveria só me dar a blusa, que eu trabalho de graça, tá entendendo? E esse é meu sentimento. Me dê a blusa, eu trabalho de graça, se eu puder dar alguma ideia, alguma coisa a acrescentar. O que está acontecendo é que alguns agentes políticos calcaenses mesmo atrapalham o mandato do menino Vitor Valim do mesmo jeito. Isso aqui a gente não é para ficar... Como muitos agentes políticos calcaenses atrapalharam o mandato do Naumi Amorim. Tá certo? Eu não gosto de citar nomes, são todos meus amigos, mas isso é uma falta de respeito com a política calcaense e com os calcaenses mais sofridos. Como é que tu avalia o governo atual? O Vitor Valim está fazendo... O governo atual mesmo tem alguns acertos administrativos, como o Naumi também no começo fez a UPA... Da Jurema. Tem alguns acertos administrativos e tem vários problemas. Calcaia é um município que tem 3,5 vezes. É 3,5 vezes maior que Fortaleza, com a população crescente e desordenada. Não tem problemas com um hospital que foi inaugurado em 89, 88 pela dona Yara Guerra, e um posto de saúde que foi ampliado aqui pela Inês, que é o Santa Terezinha, que estão chamando de hospital. Tá entendendo? E tem 500 mil de habitantes, parece a Roma Antiga. Crescendo desordenado, com a política caótica. Então, Stefani, fica muito difícil, não é por Naumi, por Vitor Valim, qualquer prefeito fica muito difícil administrar diante de tantas variantes dessas. É muito difícil. Mas a gente que acompanha muito sim, esses grupos de WhatsApp, essas coisas, a galera tende a falar constantemente sobre essas questões mais minuciosas, de derrubada de barraca, essas coisas. Elas têm refletido algum impacto para a sociedade? Ou essas lotações de hospital? Por exemplo, derrubaram agora umas placas. Outdoor. Outdoor. E tudo, falta de sensibilidade, né?
É uma falta de Mas eu sensibilidade. vi o vídeo que eu tinha de verdade. O menino Cara chorando, o destruindo, Pereirinha mano. O cara lá e tal. destruindo, mano, É uma falta. a placa. Não, mas às vezes, olha, eu vou te dizer. Essa parte técnica, vou repetir, não entendo muito. Se fosse para derrubar aquilo ali, mas tinha que ter sensibilidade, né? Chegar, Pereirinha, vem cá. O que é que tá acontecendo? Tá entendendo? Não existe isso de chegar e passar por fora. Foi o que aconteceu. Imagine que um dos empresários de publicidade que tem essas placas de outdoor, só um deles tem 19 placas. 16 o Valim mandou derrubar porque estava... E alguns deles estavam em área privada. Mas por poluição visual, né, parece. Poluição visual. Vamos Ele dizer que a mesmo lei baixou o esteja decreto. certa. Vamos dizer que a lei esteja certa. O que a gente não pode fazer na polícia são atitudes grosseiras. Tá entendendo? Porque isso aí vai ficando marcado e daqui a pouco se torna irreversível. O que é que deveria ter sido feito? Ter chamado, ter dado um prazo a mais, ter tirado devagarzinho. É tipo assim, notificaram, deu 24 horas para responder à prefeitura. 24 horas respondida, aí ele dá mais 30 dias para a pessoa se regularizar. Antes dos 30 dias, ele mandou o trator, derrubou e quebrou as barracas, quebrou as bichas sem as placas. O que eu acho muito foda em relação a isso que são dois pesos e duas medidas completamente diferentes. Eu acho muito mais importante qualquer gestor, não falando só de Calcaia, estou falando de qualquer estado, qualquer cidade do Brasil. Tipo, na minha visão, eu não sou da Calcaia, sou de Fortaleza, mas trabalho aqui. Tem muito mais coisa para se preocupar do que as placas. Se as placas estão infringindo a lei, se tá errado, se tá... Beleza, vamos cumprir a lei. Mas eu acho que na visão, eu como gestor, não, a placa está infringindo a lei. Vai ter que ter tirada, tá? Mas a do Almeida Lustal está cheio de buraco. Faltou sensibilidade ao secretário, como é o nome do secretário de planejamento. Cadê a câmera? Aqui? Que tá me filmando. Faltou sensibilidade ao secretário de planejamento. Tenho nada contra, o camarada é até gente boa. Me esqueço o nome dele, é um camarada é até gente boa. Pois não lembro o nome dele. Faltou sensibilidade porque essa questão ele pode tratar de forma técnica e dizer, eu estou certo porque está poluindo visualmente, eu tenho que tirar. Ele está certo, só que a forma política... No manual político, a gente não pode ter atitudes intempestivas como essa, rapaz? Porque pode prejudicar o menino Vitor Valim numa campanha futura. É isso que eu penso. Não pode fazer isso. Outra coisa, se a gente ficar discutindo o que alguns agentes políticos calcaenses querem, quer ficar discutindo assuntos pontuais e triviais, a gente não aborda também. Não avança, não. O que é importante, é verdade. O que é importante, o mais importante, se a gente fizer uma pesquisa popular em Calcaia, que é a parte da saúde, né? A parte da saúde que vem sendo tratado sob a batuta do... É aqui a Câmara, sob a batuta do menino Zósimo, é o nome do secretário de saúde, sob a batuta do menino Zósimo, vem sendo tratado com, como é que se diz? Sem sensibilidade. Olha, tá por um fio, né? A gestão dele. Dos Ósmos já era para ter... Olha, eu vou te dizer, não gosto de ficar vindo em programa e tudo, para vir pedir cabeça de ninguém, até porque quando eu fui conversar com os Ósmos, uma vez, eu tive que falar lá com ele foi muito educado comigo, certo? Camarada educadíssimo. Eu acho assim, que se alguma pasta a gente não está conseguindo acertar, eu acho que a troca da pasta e a troca de modelo, a gente tem que continuar. Eu sei que Calcaia está precarizada na saúde, por conta que a nossa população cresceu desordenadamente, a gente só tem o Hospital da Iara e o Santa Terezinha mesmo, né? E alguns postos de saúde, eu sei, mas foram 45... Só que outro dia, na semana passada, foi retrasada, mandaram um camarada sem maca, o cara dormindo no chão lá, tá entendendo? Trazendo esses... toda, de Nordeste, o povo... Isso, mandaram pra mim, isso aí eu achei uma aberração, e eu acho que o camarada, o Zósimo, educado do jeito que é, conhecedor, que eu acho que ele é médico, eu acho que ele deveria, pelo menos, se indignar como eu fico indignado, tá entendendo? Verdade. Eu fico indignado com isso. Do mesmo jeito que teve problema lá na gestão do Naumi, teve alguns problemas que me indignavam, tá entendendo? Aqui também esse problema me indigna pra caramba. Como é que é possível um município com orçamento de 1 bilhão por ano, que pelo menos 15% é obrigado a ir para a saúde, são 150 gastava 37%, 15% é obrigatório. Pois é, aí você pega 15% pegou que é obrigatório, e botou para saúde todinha. Dá 150, vamos aqui, o cálculo é simples, 150 milhões e a gente não tem uma maca no hospital municipal, porque tem 2 pontos que você vai ter que gastar muito, que é o hospital municipal e o Santa Terezinha, e não tem uma maca, e o próprio médico falar que está faltando enfermeiro. Eu não acredito que Calcaia para mim, no fundo do meu coração, é para ser o maior
município do estado do Ceará, bem mais do que Fortaleza, porque eu amo a minha cidade. Eu não admito a gente perder profissionais para outras cidades. Não adianta. Olha, o cara eu não consigo conceber essa ideia. Por isso que eu fico tão indignado. Aí tá faltando enfermeiro, porque um enfermeiro saiu de Calcaia e tá trabalhando lá no Paracuru, ou tá trabalhando no Pentecoste, terra dos meus primos, tá trabalhando. Ora, vamos aqui pensar comigo. Se não é para se indignar. Como nós, que depois de Fortaleza, nós somos a maior cidade do estado do Ceará, com certeza, podemos perder profissionais para outros municípios que são do tamanho do Parque Albano, do Parque Potira, do Capuã. Verdade. Isso daí é inconcebível na minha mente. É por isso que eu tenho tantas críticas aos Osmo, que, repito, é uma figura inteligentíssima, uma figura educada, mas que eu acho que não está acertando na frente da Secretaria de Saúde e acho que alguma troca ou de atitude ou a própria troca dele seja importante para que o município de Calcaia possa avançar. Será que o Osmo é um dos ministros da Saúde para o Bolsonaro, que de repente o Vale não escute pelo modelo? Ou é o estilo do cara? Falta orçamento. Eu acho que o problema da saúde está no orçamento. Mas Keltin, eu preciso lembrar, de verdade, por eu ter conhecido, ter acompanhado, na gestão anterior, do Naomi, dos 45 postos que existiam, todos foram reformados. O Naomi fez mais 2, entregou mais 2. Esses postos hoje não têm medicamentos. Na época tinha farmácia. O Naomi criou até ali na Urucutuba e outros locais pontos de apoio para levar enfermeiros para essas comunidades que não tinham nenhum equipamento desse. E fecharam, pô. Naomi errou em muitos pontos, mas na saúde acertou porque aumentou o orçamento destinado à saúde. Exatamente. Você está dizendo que era 37, eu nem sabia. Eu pensava que era 32, 33. É uma coisa assim. Tá entendendo? Pode ser que eu tenha errado, mas é uma coisa certo, assim. Só que um orçamento alto com um craque dirigindo, que era o camarada, um forasteiro chamado Dr. Moacir. Tá certo? Esse camarada acertou porque ele tinha um jeito de levar as coisas. Então ele fez uma secretaria de saúde, uma gestão na secretaria de saúde que funcionava. Assim como funcionou com o doutor Murilo. É bom que se diga que o pessoal que está vindo de fora não está inventando nada. Doutor Murilo fez uma baita gestão, doutor Murilo Alves do Amaral fez uma baita gestão também à frente da saúde do meu município. E o doutor Moacir fez também uma baita gestão. Infelizmente, os Osmos não estão acertando. Eu proponho uma troca, ou de atitude, ou uma troca da cadeira. Tá entendendo? Porque se o orçamento que foi passado à Câmara, os nossos 23 vereadores também tem que ser criticado, meus amigos, mas tem que ser criticado. Se o orçamento era 33 e a gente ainda tinha problema, tinha um problema pontual, ainda tinha problema na saúde, como é que eles podem passar um orçamento com 18, com 19, tá entendendo? Eu quero saber o que é que se passa na cabeça de 23 pessoas passarem um orçamento com o dinheiro da saúde diminuto dessa forma, fazendo com que Calcaia perca funcionário para Paracuru. Isso é um contrassenso. É triste. Mas será que não foi o tal do investimento que foi designado para o lixo, que parece que hoje o investimento está mais alto do que era antes? O dinheiro da saúde, o dinheiro mínimo da saúde, os 15%, se ele tiver uma gestão profissional eficiente, não é para faltar maca no hospital, não. Aí tá falando do lixo, o Naomi teve problema com lixo grande e o Valim tá tendo problema com lixo. Um quis resolver o lixo com empresa própria, né? Tiraram a empresa, era a Marquise, tiraram a empresa Marquise e tentou fazer com caminhão próprio os caçambeiros. Os caçambeiros e tudo. Às vezes faltava EPI, né? Que é aquele... tá entendendo? Algumas pessoas não atendiam as exigências. Aí traz a Marquise. Nós temos o mesmo problema com lixo. Tá entendendo? E gastando mais, porque parece que só o que gastou até agora e parece que tá gastando mais. Mas a minha pergunta é, e os nossos vereadores vão falar alguma coisa, não? Porque se tiver gastando mais e coletando da mesma forma, nós estamos deficitários. Se tiver... Você está compreendendo? Então, quem tem que tratar disso aí são os vereadores. O grande problema é, os vereadores não levam pressão popular até que chegue a hora da campanha. Os vereadores de Calcaia, são 23, eles não levam pressão popular. O povo não está entendendo, não sabe o que é que está se passando dentro do município de Calcaia. Rapaz, e eles não vão levar pressão popular lá, só vão levar na campanha. Eu acho que a política é como se fosse uma engrenagem. E tudo gira em torno da justiça. Se a gente tivesse um país juridicamente eficiente, a gente não teria nem 15% desse problema tudo.
Vamos usar o exemplo de Fortaleza, que eu vi o André Fernandes esculhambando com o Camilo por conta daquela porra lá que não terminou lá. Uhum. Lá na Beira-Mar, como é o negócio? Aquário. Do aquário. Entendeu? Mas se a gente tivesse uma justiça eficiente, porque todo mundo sabe que ali não é culpa do político. O dinheiro foi liberado para fazer. Mas aí uma empresa pega sei quantos milhões, anuncia falência, o cara. Aí entra a política na justiça para. Aí vai. colocada quer. Aí quer dinheiro, aí é uma confusão. Os caras, num modo geral, quando eu falo isso lá em Brasília, né? Os caras não começam a trabalhar para mexer essa bosta desse Código Penal, que é muito. Se eles forem mexer, eles vão ser os primeiros impactados, a grande maioria, né? Se for mexer. Porque assim, se o cara no Brasil tem uma empresa uma empreiteira qualquer que vai fazer um serviço para uma prefeitura, ele sabe se ele entrar, ele vai ter que cumprir aquele trabalho, senão ele vai para cadeia e devolver o dinheiro que ele pegou. O negócio andava nos eixos, meu amigo. Como é no Japão. Lá no Japão é outra parada, lá o lance educacional além de o cara, quando é corrupto lá, o cara fica com tanta vergonha que o cara se mata. O cara comete suicídio porque renuncia e porque ele ficou com vergonha, a família não quer perto, porque existe uma educação que roubar é feio. Aqui no Brasil, roubar hoje virou bonito, infelizmente é dizer isso. Roubar, o cara tá bem ali. Tá bem, e pra população já criou aquele, isso não dá em nada, isso aí vai dar mais um que não vai dar em nada. E é por isso que assim, se não mudar, na minha visão, não adianta você mudar os políticos. Não importa se vai entrar A, B, C. Se a gente não começar a mexer no Código Penal para tratar o problema lá de baixo. Eu tive agora uma cidade chamada Castelo do Piauí, fazendo show. Foi uma cidade que teve um crime horrível em 2005. Não, acho que 2015. Se eu não estou enganado, foi 2015. Onde 4 meninas foram estupradas, as 4 meninas, violentadas, por 4 de menor e um adulto. Foram jogadas de cima de uma pedra a 10 metros de altura, tiveram a cabeça esmagada por pedra, uma delas morreram, entendeu? A galera tá solta. Onde é que num país sério um pessoal desse tava solto, macho? Os caras acabaram com a vida de 4 meninos, uma morreu, as outras 3 morreram psicologicamente, não vivem esses seres humanos. E os caras tão soltos, um país sério. Esses 4 caras, os de menor, hoje, a de menor não vai morrer não, porque são de menor, vamos tentar ressocializar. Se não prestar, bota. Eu sou contra a pena de morte pela minha ideologia religiosa. Mas bota esse filho de água pra viver o resto da vida na cadeia, nunca mais sair pra perturbar ninguém. Se não quer nada pra vida, aí o cara vai pra dentro da cadeia também e fica lá sem fazer bosta nenhuma, só gerando despesa pro Estado. Um monte de via que tem pra fazer calçamento e prédio público pra pintar e cadeira de colégio pra consertar e os caras só comendo dormindo. Acho que o Charles de Gaulle acertou. O Brasil definitivamente não é um país muito sério. O Brasil tem dessas. Charles infelizmente. É triste. É triste. A política em si não é. Eu não acho que era para ser assim, não. Eu acho que era. Como é que resolve vocês que são estudantes dessa parada? Por força de lei. Só os próprios deputados. Que não querem senadores. Nem de longe mexer nisso. Mas os deputados são um produto do povo, né? Eu acho que o povo, se o povo se mobilizasse mesmo, eu acho que o povo resolveria muitos problemas. Vou dar um exemplo de novo na minha cidade de Caucaia. Se o povo de Caucaia tivesse a par do que está acontecendo na política de Caucaia, você ia ver uma euforia, porque tá chegando os espigões ali no Icaraí, ia ter muita gente batendo palma, e lá tá sendo feito, e não tem muita gente batendo palma, tá passando como se, só aquela turma ali do Icaraí mesmo, tá passando como se fosse uma obra qualquer, é uma obra que vem sendo esperada desde o tempo do Dr. Washington. Aí passou pelo Dalmir, o governo do estado tá conseguindo levar pra lá. Agora 3 espigões, parece que são 11 que precisam, né? Estão levando 3 pra lá em parceria, governo e município, né? Que é a parceria que move o Caucaia há muito tempo, governo e município. E quer que eu diga que não vai ficar pronto tudinho? Anota bem aí. Será, hein, cara? Tô esperando faz tanto tempo. É Brasil, bicho. Meu amigo. Vai. São quantos pra ficar pronto? 11. São 11. Bota 6.
Eu tô... Bota 6, porque aí... Eu tô otimista, eu a tô empresa torcendo, que vai eu tô carregar as torcendo pedras. tanto, bicho, ó, pra dar certo Olha, aquilo ali, porque eu vai- vi a avenida toda... Eu sou do tempo que era criança ali no Icaraí, era... Acabando via. Se duvidar, vai faltar o dinheiro, vai faltar os caminhões que carregam as pedras, se duvidar, vai faltar pedra. E se não tiver exagerando, é arriscado faltar o mar. Porque, não precisa mais não, que tem mais mar não. A nota é Sou Brasil. otimista. Oh, meu Deus do céu. É triste. É triste, mas eu tenho uma convicção que eu tenho que ser otimista, Stefânio. Principalmente com essa obra no Icaraí que eu tenho esperado faz muito tempo, cara. E outra coisa, se não fizerem a obra agora, se não fizerem, aquele colégio onde fazem as audiências públicas, o mar vai invadir, não vai ter mais nem audiência pública. Então a gente tem que fazer essas obras, tem que acontecer. Ainda eu vou desafiar, eu aposto R$1.000 com quem quiser, como nós ficar pronto. Bora? Não. Sabe que vai perder, né? Keltinho, a conversa é muito boa e eu queria deixar uma pergunta antes das suas considerações finais. Ixi! Keltinho é candidato? Não. Pretende, Olha, eu nos não próximos tenho. anos? O que eu sou é um soldado da política calcaense. eu, como bom soldado da política calcaense, sigo as orientações dos meus líderes e o meu líder imediato é o Potinho. Potinho, cadê? Tá aqui a câmera, né? Potinho, aquele abraço pro Potinho. O Potinho também é uma pessoa de grupo, faz parte da base do governo do estado. Representa o PSB dentro da Calcaia e eu sou uma pessoa de grupo como ele. Siga as orientações do meu líder político. Mas está à disposição. Siga as orientações dos meus líderes políticos. Jamais as minhas opiniões juvenis poderão sobrepujar as diretrizes dos meus grupos políticos, viu? De que eu souber o que é sobrepujar, eu segue. Não posso. Não, você tá certíssimo. Isso é a principal Sou exercício de grupo. De quem sabe o que é Mas líder, o que é sobrepujar? Acho é se colocar ou sobrepor a alguma opinião. Se colocar assim mesmo, Marlene. É Marlene Matos que tá falando, né? Eu acho que gostei demais do seu bate-papo, é muito bom. E é bom seria se tivesse mais podcasts, mais programas de rádio e televisão. Debater política, porque as pessoas acham que não leva a nada, que não é interessante. Quando, na verdade, tudo gira em torno da política. O preço dessa caneta é política. O senhor e a senhora que está nesse momento em casa reclamando que a gasolina está 7,30, 8 conto, é porque você, algum dia da sua vida, disse, eu não vou discutir política. É por isso que está desse jeito. Porque se discute, tudo que se discute se resolve. Se não se discute, não se resolve. E que papo bom, né? A gente começou de política nacional, falou de estadual, falou de municipal, falou da história do Keltinho. Acho que é importante porque eu sou muito fã de juventude, sabe, Kel? E de gente que pensa, mente pensante mesmo, essa ideia de levar sentimento para dentro da política, de acreditar que as coisas podem realmente mudar. Não é aquela história de montar partido, vou montar um partido novo aqui, porque é a política nova. Não, acho que isso aí é balela, de verdade. Eu tenho muitos amigos que mudaram a opinião nesse sentido, e eu me desculpa a eles por essa fala, mas eu não consigo mudá-la, porque eu acredito que a política ela é uma só. A política é a que altera o preço do pão de cada dia, é a política que altera o preço do combustível. Eu disse nesse instante isso. Eu disse nesse instante. Você está como é que chama? Redundante. Eu disse nesse instante, a mesma coisa. Só mudei o preço da gasolina. Tudo que o Titela disse, eu concordo. Ainda dou a minha. Mas é isso, eu gostei demais, Keltinho. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Você é uma pessoa especial do nosso meio político. É assim como eu, um anônimo dos bastidores, mas que tem poder de opinião. E eu acho que a gente deveria abrir um espaço aqui no América 1, pelo menos uma vez por mês, a gente debater o que está acontecendo aqui em Calcaia, no Fortaleza, trazer notícias e debater dentro da razão, do respeito. O que é que você acha disso aqui? Vamos debater, trazer uma pessoa do povo, botar bem aí. A senhora concorda? Oi, Maria. A senhora concorda com o que ele está dizendo? É a hora de dizer agora, diga isso, não concorda? Ótimo. Valim, todo mundo que foi citado, se quiser vir aqui bater um papo com a gente, fica à vontade aqui. André Fernandes, Carmelo Neto, Bolsonaro, todo mundo que foi citado aqui, se quiser vir falar, venha. Gostei. Aqui tem espaço para todo mundo, tem esse negócio. Falou de um, o espaço é para você falar. Obrigado demais, cara. Eu só tenho a agradecer a vocês dois. Primeiro, antes de eu vir aqui, eu queria dizer que eu sou fã, antes de eu vir aqui, fã de vocês dois, e hoje eu tô saindo mais fã ainda. Obrigado. Tanto de você, Titela, que eu já, grande humorista, Stefânio, grande político, já tá na militância política, grande comunicador também, há muito tempo, sempre fui fã do trabalho. Meu deputado. Tanto do trabalho que o serviço mais inteligente que eu acho
que o Brasil tem é o serviço de humorista, tem que ser muito inteligente para ser humorista. Às e vezes tem que ser muito inteligente também para trabalhar nos bastidores da política. É por isso que eu sou teu fã, Obrigado, Stefânio. E quero agradecer aqui o espaço da América, da TV América, por me ofertar esse espaço e deixar eu falar o que quiser. É bom que seja dito aqui para todo mundo, que eu tive total respeito, falei aqui justamente o que é que eu penso, nada o que é combinado. que eu acho, nada combinado, só para deixar aqui que a credibilidade tanto do Stefânio como do Titela é verídica, a credibilidade que falam dele bem no meio da rua é verdade mesmo, são tudo gente boa. E dizer também, o Stefânio, que eu vou repetir, eu gosto sempre de repetir isso aí. Sou um soldado da política caucaense. O que o meu município precisar, que eu faço, para que o meu município possa ultrapassar outros municípios de mesmo porte que têm melhores indicadores que Caucaia, que para mim isso é uma vergonha, a gente não tem indicadores em todos os níveis, em todos os setores, melhor que Juazeiro, melhor que Crato, melhor que Maracanaú. É isso que eu quero da minha cidade. Verdade. É a gente competir em igualdade de condição com essa turma que tem feito algumas administrações, por exemplo, Sobral, algumas administrações têm sido modelo, eu quero que em Caucaia também seja implementado algum modelo diferente que transforme Caucaia no que ela merece ser, que é a maior cidade do estado do Ceará, a cidade que eu amo de paixão, amo a minha cidade e, repito, sou um soldado da minha cidade, quem precisar de mim, estou à disposição. Muito obrigado. Eu tenho orgulho de Caucaia, minha família é toda do Camará, Japuara, Camará por ali. Minha mãe foi amiga de infância das irmãs do Enéas, da Yolanda, de todas elas, e eu tenho muito orgulho daqui, porque aqui eu também estou trabalhando por esse município, entende? E eu fico feliz, Tela, de ter espaços como esse, que você já frisou, e quem manda aqui é você, de a gente ter sempre um convidado do gabarito do Keltinho para trazer essa energia da política para dentro do... Que tem que ter, né? Tem que ter. Os microfones da gente. Eu também gosto muito aqui da Caucaia, que não sou daqui, minha família é daqui, mas eu já peguei um pessoalzinho no Capuã faz tempo. Essa namoradozinho, viu? Eu não posso ter também, né? Namorado, mano. Hein? E a bichinha era boazinha. Mas isso antes de ser casado, né? Tá. Lógico. Antes de casar. Exatamente. Depois que casado, pegando só o pessoalzinho de Patos na Paraíba. Patos da Paraíba. E a minha esposa. Muito Quem é que você gostaria de ver sentado nessa cadeira aí, Keltinho? Eu? Sim, aqui? Batendo papo com a gente, quem você gostaria? Mas qual área? Qualquer área, com a pessoa que vem na sua cabeça. Que não seja muito difícil acesso. Tipo Bolsonaro, eu acho que ele não vem, não. Bolsonaro é gente. Eu gostaria de ouvir aqui. Mas quem você gostaria de ouvir aí? Eu gostaria de ver aqui. Deixa eu ver. Caramba, agora vocês me pegaram nessa pergunta, que é uma pergunta Nosso muito intuito difícil. é esse. Sempre o cara fica pensando aí. Fico pensando aqui. Mas uma pessoa que eu acho muito interessante de chamarem aqui é o Murilim, filho do Dr. Murilo. Eles têm uma clínica ali no centro da cidade. Eles têm grande influência nesse serviço de saúde, tá entendendo? Na cidade. Ótimo. Eu acho que seria uma boa perguntar para eles o porquê que a gestão do Dr. Murilo funcionou e algumas gestões na saúde em Caucaia não estão funcionando. Eu acho que o Murilim seria a pessoa ideal para você. Inclusive de político, foi o vereador mais votado no ano 2000. Tá certo? Eu acho que ele é uma excelente pessoa. Muito bom. Vamos fazer muito isso, obrigado. né? Vamos trazer esse cara aqui. Vamos trazer. Obrigado demais, eu quero por ter vindo. A gente pede que vocês sigam, curtam, compartilhem esse podcast. Acompanhe a gente no America On Podcast no Instagram. Siga o Titela, siga o Stefânio, acompanhe o Keltinho também. Kelton de Kelton é o Instagram dele. E a gente se despede, Titela. É isso aí. Vai mandando mensagem, quem você quer ver aqui. E aí, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. O Americano, ó. Quem você viu que foi citado aqui, encaminha pra ele, ó, fulano falou de ti, que é você lá e tal. Que a gente quer a confusão. A gente traz. E obrigado demais. Valeu, Keltinho, obrigado. Valeu, moçada. Até o próximo. Valeu.